boa tarde. Eu sou a Viviane Toffoli do Grupo Skill. Estou falando aqui há meia hora com mudo aqui, né? Mas tudo bem, vamos começar agora direito, né? Eu estou aqui hoje com o Lucas Sigaki, que vai aqui me ajudar, né, a conversar com vocês, a falar com vocês sobre a FD Contribuições. A gente trouxe hoje alguns pontos que a gente entende que são pontos principais aí para a geração pelo Triple One. Eu queria pedir para vocês não ficarem tímidos, abrirem aí o microfone, tá? Se quiserem abrir vídeo, enfim, fiquem à vontade para interagir, para falar com a gente, para fazer pergunta. A gente trouxe alguns pontos principais aqui, mas a gente sabe que tem N cenários, né? Quando a gente fala de PIS e COFINS, aí, de contribuições, então vocês fiquem à vontade também para tirar dúvidas sobre esses cenários, tá bom? E participem com a gente, né? Falem, discutam, tragam aí cenários para a gente poder tornar esse momento aqui muito mais rico, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu dar um recadinho aqui que eu sempre esqueço. Toda vez que a gente faz esse tipo de treinamento, a gente manda para vocês, a gente coloca aí no chat uma pesquisa de satisfação. Então, é muito importante que vocês respondam para a gente, tá? Para a gente tentar melhorar sempre o que a gente está trazendo para vocês, para a gente trazer temas que realmente interessem a vocês. Tá bom? Então, eu peço aí que vocês façam o preenchimento dessa pesquisa, se puderem, tá bom? Porque para a gente é muito importante. Vamos lá. Esse daqui, só para quem ainda não participou de nenhum, esse daqui acho que já é o quinto ou sexto Skill Class que a gente está fazendo. A gente já fez sobre ECD, CF, REINF, a gente fez sobre o administrador de documentos. Então, tudo isso está dentro do YouTube, lá na página da Skill. Então, para quem tiver interesse, quem perdeu, não conseguiu assistir, ou quem quiser rever, quem quiser relembrar alguma coisa, isso fica tudo dentro do canal da Skill lá no YouTube, tá? Então, se vocês puderem ir lá, olhar, se tiverem dúvidas também, podem colocar lá, que aí o pessoal que fica monitorando passa para a gente responde, tá bom? E vocês têm um contato aberto com a Skill aí, né? Pessoal de suporte, o contato direto aí com o pessoal. Então, se precisando da gente, podem contar, tá bom? Vamos lá. Para a gente falar um pouquinho da FD Contribuições, eu sempre trago esse slide aqui no começo, né? Porque eu gosto dele. Porque a FD Contribuições, ela é um módulo dentro do Sistema Público de Escrituração Digital. Muitas vezes as pessoas confundem um pouquinho isso, fala SPED, mas qual SPED? Então, a gente tem tudo isso dentro desse módulo, né? Dentro desse sistema, que é um sistema da Receita Federal. Então, a FD Contribuições é um módulo que está lá dentro do SPED. E qual que é o foco aqui da FD Contribuições? É a escrituração do PIS e da COFINS, além também da escrituração de receitas. A gente tem algumas obrigações aí onde são escrituradas as receitas da empresa. A FD Contribuições é uma delas, tá? A gente tem isso também lá na ECF. Mas aqui, a Receita Federal, ela tem esse acompanhamento mensal aqui da receita da empresa com base na FD Contribuições. Inclusive, estão sendo feitas muitas auditorias eletrônicas por parte da Receita em relação à ECF. Né? Então, ela vai olhar a ECF, ela vai buscar os dados, por exemplo, aqui da FD Contribuições. Então, ela faz esse cruzamento de dados para checar aí se os valores estão corretos, se estão batendo, pelo menos, né? Se o que é declarado aqui na FD Contribuições é o que está sendo declarado depois na ECF, lá, né? No final do ano, depois que você junta todo o montante do ano aí. Então, é uma das formas da Receita Fiscal fazer aí a malha também com outras obrigações, tá? Algumas premissas, a gente trouxe algumas premissas aqui para a geração da FD Contribuições dentro do Triple One. Esse aqui acho que o Lucas vai querer falar, né, Lucas? Vamos lá, gente. Para geral, a gente já falou isso em outras oportunidades, sempre fala isso, repete, para trazer, para deixar todo mundo sempre ciente dessa informação, né? Como que funciona toda essa parte de dados para poder chegar no arquivo da EFD Contribuições? Não só da EFD Contribuições, como nota fiscal, EFD fiscal, etc. Né? Nós temos o SAP Business One, tá? Ele é composto por 3 pilares e 3 responsáveis. A gente tem o parceiro do Business One,
Vocês são responsáveis pela configuração, customização, parametrização do sistema. O cliente, que é responsável pelos dados imputados no sistema. E o add-on da skill, que é o responsável por capturar todas essas informações para poder gerar o arquivo TXT. Ok? E no add-on skill temos também a parte de informações que não existem no SAP por padrão. Então, outras telas, outros campos para serem preenchidos. No caso, dentro do B1, né, o parceiro, como eu falei, faz a configuração, o cliente, ele faz o input de dados, as informações. Isso gera no banco de dados do SAP as informações do banco. E o que o add-on faz é buscar esses dados do banco de dados para gerar arquivo TXT. Ou seja, gente, a origem dos dados do arquivo é o que está no banco. Se você colocar a informação incorreta no banco, o arquivo TXT vai sair com valor incorreto, tá? Então, tome muito cuidado com tudo isso. A gente já cansou de ver arquivos, pessoal reclamando que o arquivo não é validado, e a gente vai olhar CST inválido, CST incorreto, CFOP incorreto, valores negativos quando não deveriam ser negativos. Então, assim, isso tudo é informação que está no B1. A gente respeita justamente isso, a informação existente no sistema ERP, no sistema origem, tá bom? Então é bem importante todo mundo lembrar disso. A origem dos dados a gente não inventa, a gente não cria, a gente pega o que está no banco. Então pode seguir. E que informações a gente usa muito, né? As principais informações para esses casos de escrituração. Código de imposto. E quando a gente fala de código de imposto, base, alíquota, base, quando a gente fala de base, é base tributada, base isenta, base outra, são todos os tipos de base de cálculo que tem. A alíquota, lembrando que existe diferença entre uma alíquota zero de uma operação isenta ou não tributada, né? Ah, mas não tem o valor de imposto. Tudo bem, mas você não tem valor de imposto por quê? Porque a sua operação é isenta, você tem CST específico para operação isenta, sua base é uma base isenta, ou não, é uma base tributada, né? E você tem uma alíquota zero, que aí sim, você tem base tributada, alíquota zero, tem CST específico para isso. Tá? E os valores de PIS e da COFINS. O que é muito importante? Lembrando do slide anterior, a gente busca os dados do SAP. Então, se o seu código de imposto está calculando uma base tributável e está com alíquota zero, um CST de operação isenta, a gente vai levar o CST da operação isenta, vai levar a alíquota zero e vai levar a base tributada, porque é a base que está no SAP. Tá? Então, por isso que eu falei, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Você tem que seguir, pensa que a tua escrituração no final, que tem que sair na escrituração, tem que estar refletido no SAP. Tá? Então, isso é o mais importante. Só complementando aí, como eu falei lá que a gente tem a escrituração das receitas, então não é porque você tem uma alíquota zero ou uma operação ali isenta, você pode ter uma receita que é isenta, uma receita com alíquota zero. Então a gente precisa escriturar isso na FD Contribuições. Então é importante que essa informação ela esteja correta dentro do SAP. Isso. E aí, outro ponto também que a gente considera muito é a apropriação do crédito. Esse é um campo da skill criado na tela de utilização, na tabela de utilização, para você informar pela utilização se ela possui, se ela vai ter crédito do imposto ou não. No caso, por exemplo, do PIS e da COFINS, a gente sabe que tem cenários que você não tem crédito, mesmo na entrada. Então, apropriação de crédito, como não? No caso, você apropria o crédito, como sim. Então, a gente vai utilizar essa informação também para compor os arquivos, tá bom? Posso te passar, Vivi? Outra informação que é importante, bem importante, quando vocês estiverem auxiliando o cliente, ou se tiver algum cliente aqui na sala estiver inserindo o documento no sistema, é a identificação correta do modelo do documento. Por quê? Porque o modelo do documento é o que determina a escrituração dele em determinado bloco na FD Contribuições. Então, por exemplo, lá no bloco A, eu escrituro as notas de serviço. Então, uma NFSE, por exemplo, ela vai para o bloco A. Se o modelo dela tiver algum modelo errado, ela pode ir para um bloco errado, entendeu? E aí a sua escrituração está errada, né? Está com informação errada, incorreta.
tá? Então, a gente tem lá no bloco A, por exemplo, as notas de serviço, né, os documentos referentes a serviço, ISS. No bloco C, a gente tem mercadorias, ICMS e IPI, energia elétrica também está no C. E no bloco D, a gente tem lá transporte e telecomunicação, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do que vai em cada bloco aqui da EFD Contribuições, tá bom? Deixa eu colocar mais uma informação, Vivi. Claro. É muito importante também para vocês, o modelo de nota que o Triple One ele considera, que a gente vai ler, são os padrões do SAP. Não é porque criou-se um novo modelo chamado NFE que a gente está considerando. A gente vai considerar o padrão do SAP. Né? Exceto nos casos onde o modelo foi criado e a SAP não possuía como padrão, como, por exemplo, o último modelo novo criado, que é o NF3E, que é a Nova Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica, esse a gente ensina como criar, no manual mostra exatamente o passo a passo de como criar, qual nomenclatura colocar para que a gente possa ler. NF3E, SAT-CFE, né, modelo 59, então são modelos que a gente fala como deve ser criado para a escrituração correta. Agora, no caso de uma NFE, NFSE, Telecom, modelo 22, modelo 21, energia elétrica, modelo 8, tudo, modelo 6, modelo 8, tudo isso a gente segue o modelo padrão do SAP, tá? Então, por isso, tomem cuidado nesse ponto. Criou um novo modelo, saiba que esse modelo não será identificado pelo EDOM. Pode passar. Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo tranquilo aí? A gente estava comentando aqui, a gente viu que o Gilberto tá na sala, o Gilberto tá de férias, dessa vez largou eu e o Lucas aqui, né, Gilberto? Mas tá aí na sala, vai responder pergunta também, viu, Giba? Vamos lá, gente. Em relação a CST, CST é o Código de Situação Tributária do PIS e da COFINS. Ele é extremamente importante para a definição do que é receita, do que é entrada com crédito, tá? Então, tomem bastante cuidado com o CST. Inclusive, se tiver o CST errado e vamos imaginar que você tem um CST aqui de alíquota zero e tiver cálculo de PIS e COFINS lá no Código de Imposto, por exemplo, quando subir esse arquivo lá no validador, ele vai dar o erro, que o CST não deveria ter imposto, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. A gente trouxe aqui para vocês, essa tabela é a tabela da COFINS, mas a do PIS é igual, tá bom? Só para mostrar para vocês que o CST de 01 até o 49 são CSTs de saída, tá? Então, todos esses CSTs aqui são de saída. Os CSTs de entrada, eles vão do 50 até o 99, tá? Então, aqui, o que o sistema escritura, tá? O que o Tripon ele escritura? Do 01 ao 09 são os CSTs considerados de receita. Então, todos esses CSTs são escriturados pelo sistema, tá? Então, cuidado, se tiver alguma operação lá que não, uma operação, sei lá, de demonstração, que não tem efetivamente PIS e COFINS ali, então, cuidado com o CST que vocês vão usar, porque esses CSTs, eles são inclusive considerados pela Receita Federal, é a Receita Federal, tá, que considera esses CSTs como de receita, mesmo que seja alíquota zero, isenta da contribuição, sem incidência ou com suspensão, tá? São receita, são CSTs de receita, tá? Eu estou reforçando isso porque a gente já atendeu bastante chamado do pessoal perguntando, né? Ah, mas por que vocês consideram esses CSTs como receita? Não somos nós, né? A gente considera no sistema, mas porque a Receita Federal tem esse conceito. Esses são os CSTs de receita para Receita Federal, né? Ficou meio receita, mas é isso aí, tá bom? E os de entrada, quais são os que a gente escritura? Quais são os que o sistema escritura? É o dos 50 até os 67. Esses são os CSTs escriturados na FD Contribuições. Então, se tiver algum documento que vocês precisam escriturar e não está saindo, a gente tem uma alternativa aqui para os CSTs 49, 98 e 99, tá? Que é, a gente tem um campo de usuário, que é esse registrar EFD Contribuições, tá? Então, se você tiver uma operação
com um CST 98, 99 ou 49 e quer que esse CST seja escriturado, você precisa indicar aqui que o sistema tem que registrar isso na FD Contribuições. Por quê? Porque se a gente analisar as regras do Guia Prático da FD Contribuições, nós precisamos escriturar os documentos que geram receita e que geram créditos, tá? No caso, quando a gente fala do regime não cumulativo. Então, eu tenho lá a receita e o crédito. E o do cumulativo, o que gera receita. É isso que a gente precisa escriturar na FD Contribuições. A gente tem vários clientes que querem escriturar notas de ativo, por exemplo, ou qualquer outra nota lá. Ele entende que ele quer colocar, né? Porque ele poderia colocar, tá? Desde que esteja com esses CSTs aqui e esteja com registrar EFD contribuições, o sistema vai carregar, tá bom? A exceção são as devoluções, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, a gente vai falar de devolução, a devolução a gente escritura, tá? Não precisaria flegar nesse campo aqui de registrar FD contribuições. As devoluções, o sistema já carrega desde que esteja com esses STs aqui. E desde que esteja com o documento vinculado também. Quando você faz o copiar para, o copiar de, tem no vínculo ali, identificando que é uma devolução, a gente vai fazer a escrituração desde que esteja com esses CSTs, tá bom? Aqui... Desculpa. Aqui Aí, deixa gente, pro Lucas falar. essa é a tela padrão do SAP, tá? É a tabela padrão de CSTs, acho que a maioria já conhece. E a diferença dela é como a gente, se vocês forem ver, comparar com a de IPI, por exemplo, né? A gente tem um campo que é o CST de entrada e um CST de saída na mesma linha. No caso do IPI, você vê que existe alguma correspondência, né? Ah, o tal de entrada é esse de saída, e assim por diante. Porque tanto os CSTs de entrada quanto os CSTs do IPI, eles sim são correspondentes. No caso do PIS e da COFINS, eles não são, como a Vivi colocou no slide anterior, né? Saída, a gente tem do 01 ao 09. Entrada, a gente tem do 50 ao 60, né? Até 67. São assim, tem muito mais de entrada. Por que isso, tá? Porque na entrada do CST, vocês podem ver aí que tem uma diferença. Se é operação com direito a crédito ou se é de crédito presumido. Então, como a SAP não tinha como fazer um D para uma correspondência, pode voltar para aquela tela do SAP, por favor. A SAP ela cadastrou tudo de uma única forma, 01 e de tanto entrada quanto saída. Pode ser usado dessa forma, e aí sim, você teria que ter um código de imposto para entrada ou para saída, né? Porque essa informação, na hora que você coloca o código de imposto, o próprio SAP ele já identifica, né? Se for uma nota de saída, ele vai para o CST de saída, se for entrada, ele segue o CST de entrada. Ou vocês podem sim dar manutenção nesta tabela, padrão do SAP, atribuindo qual seria esse CST de entrada, por exemplo, 01, o 01 de saída, qual seria o correspondente de entrada, se é 50 ou se é 60, porque isso também varia de acordo com a empresa, tá? Então, de acordo com o cliente, você verifica qual seria a correspondência e você pode assim, dar manutenção nessa tabela, colocando a correspondência correta de acordo com o cliente, tá? Mas o padrão da SAP, ele traz tudo corrido, por isso que o 01, 09, ele aparece tanto em entrada quanto em saída, né? Por conta disso, por conta de que não existe uma correspondência exata padrão. Isso varia por cliente, tá bom? Pode seguir, Vi. Tudo bem, pessoal? Sobre CSTs? Tranquilo? Deu para entender aí direitinho? Configurações. Para a gente, para geração, né, a gente tem aqui algumas configurações que a gente precisa que vocês façam dentro do sistema. Uhum. A primeira configuração é que assim, FD Contribuições ele é uma escrituração centralizada, é consolidada. Ou seja, você não vai enviar um arquivo para a matriz e um para cada filial, como o FD fiscal, né, que é por instituição estadual, então você manda um para cada filial. Ela é um arquivo único, consolidando as informações da matriz com as filiais.
desde a versão 9 do SAP, você tem essa função de multifiliais. E aí existem os casos onde você pode cadastrar multifiliais, ou seja, matriz e filial que tem o mesmo início, né, a mesma raiz de CNPJ, como tem cenários onde a gente acaba se cadastrando empresas diferentes, com CNPJs diferentes. Então, como que a gente faz o vínculo, identifica qual que é a matriz e quais são as empresas filiais desta matriz? Então, para isso, a gente criou dois campos, a matriz fiscal e matriz do grupo, onde no campo matriz fiscal você vai informar quais as empresas são matrizes, e no caso matriz do grupo, nas empresas que não são matriz fiscal, você vai informar o código da matriz, tá? Então, na matriz você não precisa preencher a matriz do grupo, nas filiais você informa qual que é a matriz correspondente. Tranquilo, gente? Bora seguir. Outra configuração de banco de dados. Essa é uma configuração também que causa um pouco de dúvida aí no pessoal, já percebi. O que acontece? Essa configuração ela foi feita para casos antigos, antes da SAP criar essa parte de multifilial, você não tinha esse conceito de matriz e filial dentro da mesma base. Então, você tinha que ter uma base de dados para matriz e uma base de dados para cada filial. Por ser uma obrigação consolidada, a gente tinha que juntar as informações. Então, para isso, a gente vinha na configuração do banco de dados e informava nessa linha, nessa grade de baixo, todas as filiais referentes a esta matriz, para que quando você gerasse o arquivo pela matriz, a gente buscasse as informações de cada filial. Essa tela, a parte de baixo, esse grid embaixo de base de dados da consolidação, ela deve ser preenchida somente nos casos onde você tem bancos de dados diferentes de matrizes e filiais. Num caso de um cenário de um banco de dados multifilial, você não precisa preencher nada a parte de baixo, apenas aquela configuração anterior da matriz fiscal e filial, e precisa criar o banco de dados consolidador. Isso vai criar um banco de dados intermediário, que é um banco de dados consolidador, ou seja, toda a informação da matriz e filiais serão enviadas para este primeiro banco intermediário, e a escrituração ela é gerada a partir do banco intermediário, tá? Do banco consolidador. E volta, assim, acontece de a gente ter manutenções nesse banco de dados, principalmente quando há alteração de layouts da Receita Federal, o que acontece todo ano. Então, cria-se campos, cria-se tabelas. Então, sempre assim, que precisar, deve-se criar. Ah, mas como eu vou saber quando criar? Na hora que você clica no menu em gerar IFD, ele aparece uma mensagem vermelha, uma tarja vermelha, informando que o banco de dados, SkillDBF, consolidador, né, está desatualizado. Quando você tiver uma mensagem vermelha dessa falando do banco de dados, já sabem. Tem que vir na configurações do FD Contribuições, acessar a tela. Normalmente os dados do servidor já estão tudo gravados, é só clicar no botão criar. Ele vai recriar o banco agora com os dados, com as informações novas e sem problema nenhum. A mensagem para de acontecer, tá bom? Então, lembrem-se disso. Clicou no botão gerar EFD, apareceu uma tarja vermelha falando de banco de dados desatualizado, recria o consolidador. Ok? Vamos lá? Outra configuração, dentro de FD Contribuições e Informações Adicionais, temos a configuração sobre os regimes da empresa, tá? Então, o que eu informo aqui nessa tela? Eu tenho que informar o indicador tributário, se a empresa ela trabalha em regime cumulativo, não cumulativo, ou regime não cumulativo e cumulativo, tá? E isso é muito importante, porque isso altera totalmente a estrutura do arquivo. As informações que são levadas são diferentes. Por quê? Um regime não cumulativo, você trabalha com créditos e débitos do PIS e da COFINS. Então, eu tenho débitos na minha saída, tenho créditos nas minhas entradas e vou ter a apuração onde eu apuro o total de débitos, total de créditos com os ajustes para gerar o seu valor de imposto. Num caso de regime cumulativo, você não trabalha pelo débito e crédito, você trabalha pela receita. Então, é a receita
E aí você deduz da receita as devoluções para chegar na sua base do regime cumulativo, tá bom? Então, são formas diferentes de cálculo, são informações diferentes. Então, por exemplo, um regime cumulativo, eu não escrituro notas de entrada, porque é o regime cumulativo, eu não tenho crédito, né? Só em devoluções. No regime não cumulativo, eu já escrituro entradas e as saídas e as entradas. Então, senta com o contador do cliente, com o fiscal do cliente, olha, qual que é o indicador tributário? Informa. Indicador de crédito, indicador de contribuição, todos esses dados, acho que está na próxima tela já, né? Todas as configurações devem ser apontadas pelo fiscal. Então, o indicador de crédito é por causa do regime não cumulativo tá preenchido. Se fosse o regime não cumulativo, o indicador de crédito não estaria habilitado. Quando você tem o regime não cumulativo, você tem que informar como é que você se apropria do seu crédito, por apropriação direta ou por rateio proporcional. Quando é rateio proporcional, você tem que informar os dados de rateio. Então, você tem informações para ser preenchidas, né? Por isso que é muito importante essa configuração ser feita junto ao fiscal do cliente. Próximo, Vi. Indicador de contribuição, a mesma coisa. Você vai informar se você tem alíquotas específicas ou exclusivamente a alíquota básica. Indicador do próximo, indicador do crédito. Ah, não, Desculpa, Lucas. Indicador do crédito, critério de escrituração. Todos os outros dados são dados que a gente precisa para a informação, tá bom? Então, senta do lado do contador, do fiscal, pega esses dados para configurar de forma correta. Pode seguir, Vi. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Qualquer coisa, podem gritar aí, tá bom? Gritar é modo de dizer dela, tá? É só abrir o microfone e falar mesmo. Tá? Não precisa Engraçadinho, né, gritar Lucas? nada, não. Então, opcional, né? Uma configuração opcional. No cadastro do item, nós temos dois campos de usuário, que é o código da base do crédito e o indicador de natureza do frete. Esses dois campos são informações que são precisas para a FD, só que eles são carregados no documento. Então, você precisa dessas informações nas notas fiscais. O campo de usuário no item, ele serve para automatizar a nota. Então, se você já preencher no cadastro do item, você está digitando uma nota fiscal e está com o Triple One conectado, ao adicionar o documento, você recebe um aviso falando: existem itens com código de base do crédito e natureza do frete cadastrados. Deseja carregar para o documento? Você pode dar o sim, automaticamente os campos da nota fiscal são carregados com os dados que vêm do cadastro do item, tá bom? Então, são campos opcionais porque eles automatizam, mas se você preencher sem após ter emitido a nota, né, não é carregado, tá? Você teria que atualizar o documento para carregar de forma automática. Pode seguir, Vi. Outro campo de usuário na nota fiscal de saída é a data da escrituração, onde você pode preencher uma outra data além da data de lançamento do documento para ser escriturado, para considerar a escrituração dela, tá bom? Tem os cenários que é possível usar esse campo, tá? Mas isso é bem específico, fica a cargo de vocês. Pode seguir, Vi. Até aqui Bloco tudo F. bem, gente? Tô achando todo mundo tão quietinho hoje. Vamos lá. Tá todo mundo Bloco. quietinho mesmo. Tá todo mundo quietinho. Vi, o que você acha pelo horário? A gente já começou 3h30, né? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho antes do intervalo. É Vamos que lá. hoje o treinamento, a gente está com um horário mais reduzido, é 1h30, então com uns 40 minutos, mais ou menos, 45 minutos, a gente quer fazer uma pausa, só para vocês pegarem uma água, voltarem, tá bom? Então daqui acho que mais uns 10, 15 minutinhos a gente dá uma pausa. Uhum. Vamos lá. Bloco F. Primeira questão, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o bloco F, tá?
Bloco F, como tem aí, é demais documentos de operações. São documentos que não são fiscais. Lembra no começo da apresentação, no começo do Skill Class, né? De acordo com o modelo fiscal, a gente escritura nos blocos específicos, bloco A, bloco C, bloco D. Tudo que não é escriturado nesses 3 blocos, que não fazem parte de modelo fiscal, mas que possuem a contribuição, né, possuem PIS e a COFINS, devem ser lançados no bloco F. Tá? Então, F100, F120, F130, por exemplo, F100 são outros documentos geradores de contribuições a créditos. Né? Então, o que a gente preenche nesse ponto, tá? A gente pode pegar informações, pode digitar de forma... Opa, pode ir. Pode ir? Pode ir. Você pode digitar de forma manual, pelo botão incluir que tem, ou você pode carregar de lançamento contábil ou carregar de nota, desde que o documento, nota fiscal ou lançamento contábil, tenha a indicação de que aquele lançamento, aquela nota fiscal, deve gerar um F100, tá bom? A gente vai ter um exemplo para mostrar, mas eu queria só que vocês... Pode voltar. Só para vocês terem bem consciência de que o F100, a gente fez dessa forma porque ele não é um documento fiscal. Então, existem clientes que lançam essas operações de crédito como lançamento contábil, direto. Tem empresas que decidem lançar um documento de marketing, criam um modelo separado, lembrando, né, modelos criados não são considerados pelo resto da obrigação, e lança o documento. Só o fato de você fazer o lançamento contábil ou lançar o documento, inserir o documento, não gera o F. Você precisa acessar a tela do bloco F e fazer o carregamento. Por quê? Porque pode ter informações que precisam por F que não existam no lançamento contábil ou no documento e precisa ser complementado, tá? Então, qualquer dúvida de cliente que o registro F não está gerando no arquivo. Primeira questão é, está carregado no F? Né? Não está carregado, tá. Para carregar, tem que preencher no documento ou na nota, ou no lançamento. Vai lá, Vi, próxima tela, por favor. Quando a gente fala de nota, é só deixar claro que, como o Lucas falou, são esses outros modelos, né? Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, recibo, né, de aluguel, porque o aluguel eu posso ter, pode ser uma receita da empresa, né? É uma receita, porque a empresa tem um imóvel alugado, então é uma receita e é sujeita à contribuição do PIS e da COFINS. Então, isso entra como outras receitas aqui no F100. Ou pode ser que eu aluguei e eu posso tomar crédito desse aluguel. Então, para mim, vai ser uma outra fonte, né, de origem aí de crédito. Então, eu posso lançar um documento lá de entrada também como recibo, né? A gente tem alguns clientes que fazem isso. Lançam como um documento o recibo, e aí isso ele pode também ir lá na nota fiscal, né, no documento de marketing, de entrada ou de saída, e preencher esses campos aqui. Então, é no lançamento ou na nota. Desculpa, Lucas, te cortar aí. Você tá Sem no mudo, problema. Lucas. Sem problema. E, aliás, como a Viviane falou, existem clientes que lançam esses aluguéis, esses recibos, como documento de marketing. E tem empresas que lançam no lançamento contábil. Então, a gente já deixou o sistema preparado para poder atender as duas formas, tá? Então, você tem esses campos: registro do PIS e COFINS, tipo da operação, código da base de cálculo do crédito, origem do crédito, né, alíquota de PIS, COFINS, o CST, no caso de lançamento contábil, tem esses campos, no caso de nota fiscal, só vai ter os outros primeiros, né? E tem que ter essa indicação no registro PIS e COFINS, que se trata de demais documentos. Se não tiver essa indicação, não é levado para o F100, tá bom? Então, precisa ter esse preenchimento. Tranquilo, gente? Esse aqui é o campo-chave, tá? Que É, você vai indicar se ele tem que ir para algum outro lugar. A gente tem aqui tanto para o F100 como para os demais Fs, né? Inclusive para, ou acho que outras receitas do F500 que a gente vai falar lá na frente. F500 também. Então, você tem as opções aqui. Então, esse aqui é o campo-chave. Os demais, se você preencher, ele já vai carregar, a hora que você der um carregar lá, né? Se você não preencher, você pode finalizar o preenchimento lá dentro do próprio registro, tá bom? Boa tarde.
Boa tarde. Meu nome é Ana Paula. Oi, Ana. Eu queria só confirmar, esses registros aqui que você acabou de mencionar, que está no lançamento manual, quando eu faço esse registro de documento por uma entrada como se fosse uma nota, né? Só que o documento vai estar, não vai ser de nota fiscal. Eu também tenho esses campinhos lá Sim, no registro da minha nota? sim, tem esses campos. É porque hoje eu faço a inserção dessas informações dentro do PVA. Eu não sabia que Ah, podia ser feito no Não, SAP. entendi. Ah, legal, muito Que show. bom, que bom. Muito Tá show. vendo? eu Obrigada tenho. pela informação. O Imagina. campo ele fica, só para informar, o campo fica na linha do item, tá? Caso você não preencha durante a inserção do documento, o que pode acontecer, né? O SAP, depois que você insere o documento, ele trava os campos da linha. Então, a gente tem um botão também no documento chamado Informações Adicionais do item. Você clica no botão, na tela que se abre, você tem esses mesmos campos para serem preenchidos, tá bom? Deixa eu abrir aqui um. Vocês estão vendo o SAP aí, né? O SAP. Sim. Tá. Deixa eu abrir Vai para o aqui. último. Vai para o último. Espera um pouquinho. Tá. Pronto. Então, indo na linha do item, Eu acho que eles né? não estão habilitados aqui. Deixa eu só ver. Mais fácil Sendo aqui. que não. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Tá lá embaixo. É, o campo de usuário fica tudo embaixo. Gente, eu não tô. Aqui, registro Aqui, ó. PiscoFins. Tá Tá habilitado habilitado. já. Então vamos ver, É né? o que eu falei. Lá para direita. Pode ir. Pode ir. Aqui, ó. Aí, ó, registro PiscoFins. Você tem o mesmo campo. Tá? Como eu falei, esse é um campo que hoje está fechado, porque a nota já está inserida. Você não consegue clicar e abrir. Então, você tem o botão Informações Adicionais do item, que você pode habilitar abrir, ele vai abrir a tela, e ela tem a mesma informação, ó, código base do crédito, vai para a direita, registro PIS e COFINS, para ela gerar, mostrar, falar que é para o registro F100. E aí isso habilita para você poder carregar na tela do F100, ele carrega todos esses dados das notas fiscais. Isso. E se você preencher aqui, ó, tipo da operação, origem do crédito, se for crédito, né? Ele já carrega para lá também. Ótimo. Show de bola. Quem sabe faz ao vivo, né? E Obrigada. no caso de carregar os lançamentos contábeis, aí no momento do lançamento também que a gente preenche esse campo? Sim, só que no caso de lançamento, uma vez que você insere o lançamento, ele não trava os campos de linha. Então você consegue, se você esqueceu de preencher, você pode abrir o lançamento e preencher manualmente, tá? No caso do lançamento, tem mais opções do que documento, porque documento a gente entende que é mais o caso do F100, né? No caso do lançamento, tem os outros tantos registros aí do F que você consegue carregar também de forma automática do lançamento para a tela, tá bom? Ah, ok, obrigada. De nada. Só lembrando que se vocês preencherem lá, vocês precisam vir aqui, né? E pedir para carregar, tá, gente? Ele não vai carregar direto para o arquivo, né? Então tem essa manutenção aqui ainda de carregar, olha, preenche, se faltar alguma informação, preenche, porque como o Lucas falou, nem tudo tá lá, né? Então, de repente, precisa de alguma informação específica, coloca aqui, e aí sim, estando aqui, é que vai para o arquivo quando vocês gerarem o arquivo, tá bom? Uhum. Vamos lá? Voltar para a apresentação. Voltar lá. Isso. Próximo, F120 e F130. Informações de bens, né? No caso, F120 são os encargos de depreciação, amortização. No caso do F130, são os créditos com base no valor de aquisição do bens. Nesses dois cenários, você pode, como foi colocado, né? No botão incluir, você consegue pesquisar um lançamento contábil que tem aquela indicação do F120, que a gente abriu a tela para mostrar, né? Para carregar os dados daquele lançamento, tá? Então, você tem o campo de lançamento contábil para isso.
E existe o salvar modelo e importar dados, nos dois. Salvar modelo, a gente vai salvar um modelo de Excel, já no nosso padrão determinado. Você pode preencher os dados no Excel e importar os dados, importar esse Excel para dentro do F120 e do F130. Tá bom? Então, esses dois registros F têm essa possibilidade de salvar modelo e importar os dados do Excel. Próximo. F150 já é um registro um pouco que não é tão comum a gente ver sobre isso, mas é o crédito presumido sobre o estoque de abertura. Né? É no caso de regime não cumulativo, mas eu mesmo acho que vi muito pouco. Esse aqui é mais quando muda o regime, né? Você estava num cumulativo e aí você passa para o não cumulativo. Né? Ele foi usado por todo mundo quando houve alteração do PIS e da COFINS, sei lá quantos anos atrás, mas ele foi um registro usado lá naquele período. E agora ele é usado bem assim, pontualmente, vamos dizer, né? Então, se a empresa tiver esse cenário, talvez ela precise fazer esse preenchimento aqui, tá? Uhum. E aí é de forma manual, pelo botão incluir, você vai incluir. Seguindo, F600, contribuições retida na fonte. Nesse caso, nós conseguimos gerar, essa opção F600 são os PIS e COFINS que foram retidos no pagamento, né, no recebimento, né. Então, a primeira coisa que é importante, a gente consegue gerar, tem o botão para gerar de forma automática, pegando os dados do SAP, e você também consegue incluir de forma manual ou salvar modelo e importar pelo Excel, tá? O importante é lembrar, o gerar, que a gente vai pegar os dados do SAP, a gente vai pegar pela retenção que ocorreu no recebimento no contas a receber, tá? Então a gente não vai olhar o PIS e COFINS que está na nota, mas sim o que ocorreu no recebimento, então tem que estar com a nota recebida para isso, e a gente considera a data do recebimento dele, ou seja, a data do contas a receber, tá bom? Então, só deixando isso bem claro, tá? A gente já pegou casos de empresas que, para questões gerenciais, tudo, decidiram colocar a retenção na nota, não no recebimento. Não no pagamento. Então, assim, isso faz a diferença aqui, você vai precisar incluir de forma manual, tá? A gente considera que seria o padrão do SAP, que é o PIS e a COFINS retidos no pagamento. Quando você faz o contas a receber, o próprio SAP já vai fazer o cálculo, já vai fazer a retenção do valor a receber. E é o que está em legislação também, né? O PIS e Sim. COFINS, a retenção é no pagamento. Então, é por isso que a gente olha para o contas a receber do SAP. Então, o sistema ele vai checar se tem alguma coisa recebida lá com retenção. E aí vai carregar para cá as informações. Tá bom, gente? Tranquilo. Sim, não, talvez. Tudo tranquilo Bom, até aqui? Eu acho que a gente podia fazer melhor aquela fazer a pausa pausa. de Uhum. 5 minutos? 5 10 minutos minutos? 5 minutos é suficiente para suficiente, né? tomar água e ir ao banheiro. Para quem tem vícios aí, né? Fazer uma fumaça, é o meu caso. Então, gente, 5 minutos. Então, às 16h23, Não, peraí. O meu aqui é 16h20. o meu tá 16h18 aqui. Então, a gente O faz a meu... média, 16h24 e 30 Não, segundos. gente, 16h25, tá? 16h25 a gente retorna, tá bom? Só o tempinho de tomar uma água mesmo. Combinado? Ok, gente. Obrigado.
Pronto, pessoal, vamos voltar? Lucas tá aí já? No meu aqui já são 16h25. Oi, boa tarde. Boa tarde. Só tirar uma dúvida, ali na parte do bloco 100, dos F100, essas coisas, tem a opção de importar por planilha também. Essa planilhinha tem algum modelo? Tem como a gente acessar? Ou na própria tela do F100, do F600, F120, né? Você tem esse botão salvar modelo. O F100, ele não O tem F100 não planilha, tá? Ele não tem planilha, mas se vocês tiverem aí uma quantidade grande de informações e for interessante a gente disponibilizar a planilha aqui também, não tem problema. Aí é só abrir um chamado que a gente disponibiliza também aqui, tá? É que esse bloco, como ele está bem ligado à questão de receita e outros créditos, né? E aí tem lá quais são as operações que são admitidas aqui, isso está sempre dentro de um lançamento contábil de uma nota fiscal, né? Nota fiscal que eu digo assim, de um documento, né? Um recibo, enfim. Então, por isso que a gente não colocou essa opção aqui. Até agora também a gente não teve nenhum pedido, mas se for o caso de vocês, a gente pode avaliar a inserção aqui da planilha também, tá bom? Uhum. E nos casos que tem planilha, Alex, ó, vai na próxima, eu vi no 120. A gente tem os dois botões, né? Aí, ó, salvar modelo, onde você consegue salvar, pegar o arquivo Excel, que é o modelo para importação. Aí você usa esse é o nosso modelo. E aí o importar dados, só referenciar esse modelo Excel. Ah, legal, obrigado. Nada. Bom, vamos falar um pouquinho do lucro presumido aqui. A gente vai falar especificamente, gente, do regime de caixa, tá? Por quê? Aqui a gente está chamando de lucro presumido, mas na realidade aqui é o regime cumulativo. Né? O que é o regime cumulativo? Como o Lucas já comentou algumas vezes aqui, é aquele que não te permite tomada de crédito. Você tem a alíquota de 3% e de 0,65% direto na sua receita. Né? Então, tem o total de receita, aplica as alíquotas e recolhe o imposto. Né? Esse regime cumulativo, ele tem uma opção de que as empresas podem recolher o imposto quando elas recebem, né, os valores das receitas. Então, quando o cliente paga e ela recebe, aí ela pode tributar. Ela não precisa tributar sobre a nota. Então, você pode tributar sobre a emitir a nota hoje, tributo, que aí a gente chama de regime de competência, ou eu emiti a nota hoje, mas vou receber ela só daqui 2 meses. E eu não quero tributar agora, então eu vou tributar ela só no recebimento. Isso é o regime de caixa. Isso só é possível para o regime cumulativo, que a maioria das empresas do lucro presumido estão. Existem algumas exceções, mas a gente pode dizer que a maioria do lucro presumido hoje está no cumulativo. Tá? Então, quando você está no regime cumulativo, se for regime de competência, você tem uma configuração para fazer, tá? Se for o regime de competência, você vai informar aqui esse 3, regime de competência, e não precisa fazer nada no sistema, porque o sistema já vai carregar as notas. Aí ele vai escriturar as notas de forma parecida com o que ele faz no regime não cumulativo, vai carregar as notas lá para o registro C, tá? Bloco C, D, enfim. Agora, se a empresa optar pelo regime de caixa, então precisa informar aqui na configuração que é regime de caixa, e aí sim existe uma ação para ser feita dentro do EDOM. Essa ação é entrar aqui nesse módulo de lucro presumido regime de caixa, tá? Aqui você vai ter a opção do período, da filial, o indicador para selecionar, a gente atende 3 indicadores aqui, que é cliente, documento, vamos ver, né? Não me lembro exatamente quais são as opções. Lembra de cabeça aí, Lucas? Já abri aqui. É cliente, documento e item. Então, você pode consolidar os dados por essas informações, tá? Esse regime aqui, ele carrega as informações de forma consolidada nesse registro, tá? Você pode inserir outras receitas, então, se você tiver alguma outra receita que tem que compor a sua base, que não está lá nos documentos, você pode incluir ela aqui. Também, da mesma forma, você pode trazer lançamento contábil, tá?
Então, lá no lançamento contábil, a gente tem a opção do F500, F525, você traz para cá. E você pode gerar o F500 aqui, né? Quando você pede para gerar, ele vai carregar aqui os dados. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa em setembro, só para mostrar para vocês. Ele vai carregar aqui todas as notas, né? As informações de nota. Vamos lá. Ele vai carregar aqui as informações de nota. Eu não tenho aqui no mês de setembro, mas ele carrega aqui para a gente todas as informações de nota. Deixa eu voltar para o PPT, que no PPT eu tenho as informações. Ele vai carregar aqui as informações de nota. Aqui as outras receitas para inserir. E ele vai carregar aqui as informações das notas dentro daquele período, tá? Ele vai trazer de forma resumida. E se você quiser visualizar quais são os documentos que fazem parte, você precisa clicar nesse flag aqui, visualizar documentos, e ele te traz exatamente quais são os documentos que compõem esse valor. O que é importante aqui também, da mesma forma que lá no F600, a gente leu contas a receber do sistema, aqui a gente vai ler o contas a receber também. Tá? Então, aqui a gente vai ver exatamente o que foi recebido pela empresa. Então, esse gerar aqui, ele só funciona se a empresa estiver, obviamente, fazendo o recebimento pelo SAP. Né? Se tiver lá todo o processo de recebimento dentro do SAP, a gente vai carregar a informação para cá. Tá bom? Você quer complementar alguma coisa, Lucas? Eu acho que eu te atropelei aí. Não, pior que não, mas assim, é isso mesmo, não tem mais o que falar. É só lembrando que é pelo recebimento, né? Então, isso que é Deixa eu importante. voltar um pouquinho aqui. É o recebimento, tá? Então, é sempre o contas a receber lá do SAP que a gente vai olhar para gerar esse registro, tá Então bom? é aquele caso, tá, gente? É do contas a receber. Se você fazer o lançamento contábil direto lá do banco contra uma despesa, que foi uma receita, né? Banco da receita, assim, não vai afetar aqui no caso do F500. Aí teria que complementar manualmente, tá? Eu falo de lançamento direto, mas por exemplo, digamos, uma receita financeira, alguma coisa que eu tenha recebido que é uma receita e você a pessoa vai fazer um lançamento contábil direto para a conta do banco, né? Como não veio pelo padrão da SAP, que é o módulo de contas a receber, isso realmente não viria de forma automatizada, tá bom? Só com o lembrete. Pode seguir, Vi. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Alguém tem esse cenário aí? Não? Então, vou seguir aqui. Bloco M. Bloco M. Apuração de PIS e COFINS. Atualmente, o Triple não faz a apuração completa, a geração completa do bloco M, que seria o M100, 105, 110, 200. A gente tem estudos sobre isso, a gente a gente quer fazer algo que atenda de forma global e não fique faltando informação, mas tem muita informação nos registros M que não são claras no guia prático, eles fazem algumas classificações, né, na parte de receita, por exemplo, e que a gente não tem ainda a definição exata de como funciona essa classificação. Então, a gente ainda está no estudo de como poder fazer isso de uma forma que fique, que venha correto toda a informação, tá? Então, para poder apoiar o pessoal, então até nos manuais nossos, se for ver sobre o bloco M, a gente fala sobre usar a própria apuração do PVA, porque a própria apuração do PVA ele já gera esses registros M, sendo necessário apenas o complemento, né, dos dados. E para auxiliar nessa questão de apuração, a gente tem um relatório de apoio, que é o relatório de PIS e COFINS, onde você consegue gerar pela empresa, consolidado, tudo. Ele te gera uma informação consolidada por CST. Pode ir para a próxima slide, Vi, por favor. Né? Então, ele traz o total por CST, é uma visão bem similar ao próprio relatório do PVA. Se você clicar duas vezes no CST, né, é um crystal, então ele vai te trazer a explosão dentro daquele CST, quais notas, itens se referem àquele CST. Né? E isso você podendo pegar CST a CST. Agora, caso você precise desse relatório de forma mais analítica, tudo mostrando todas as informações, você pode gerar o relatório detalhado, e aí, nesse caso, ele não vai te trazer consolidado por CST, mas sim vai te trazer a informação
já item a item, CFOP por CST por CST. Tá bom? É um relatório de apoio. Aqui eu trouxe até um exemplo forçado aqui para vocês, nesse CST 98 aqui, trouxe base de PIS e COFINS, né? Então é um alerta aí, nossa, tem alguma coisa errada. Ou o CST está errado, porque o CST não tem imposto, ou o código do imposto está errado, foi calculado aqui PIS e COFINS, é algo que não deveria ter calculado. Tá? Então, é um relatório que dá para fazer a conferência e também dá para ter o apoio aí para fazer a apuração. Tá bom? Próximo. Os únicos registros do M que a gente gera de forma automatizada hoje, AAA, é o M400 e o M800, que são as informações de receitas isentas. Para gerar, você tem que marcar a opção na configuração de informações adicionais, você vai gerar o M400, meus filhos, tá? Uma vez você marca essa opção, você pode acessar no menu o bloco M, e aí gerar as apurações de contribuição que são de receitas não sujeitas a PIS e COFINS, tá? Que são com base nesses CSTs de saída 0406, 07, 08, 09, e que foram escriturados no A, C, D e F, tá? Então, entrando neles, você tem aí a apuração do caso de PIS e COFINS, no caso aí de M400, receitas isentas, não alcançadas por excedentes de contribuição, tal. Você pode já no botão em cima gerar a apuração, então ele vai fazer a leitura dos documentos que foram emitidos, que serão escriturados, e traz agrupado por CST. No primeiro grid de cima é o total do período daquela empresa. No segundo, no do meio, isso é por filial do SAP. Né? Pra vocês terem ideia, no FD Contribuições, no arquivo, ele vai o consolidado todas as empresas, tá? Do meio é mais para vocês terem uma visão de por filial que teve em cada filial. E a partir do meio do segundo grid, que você tem por filial, você pode selecionar a linha e preencher o M410, que é o detalhamento do M400, tá bom? E aí você pode incluir e gerar os M410. Tá? No caso, M400 é PIS, no caso, M800, COFINS. A tela é a mesma, é similar. Tudo bem, gente? Até o momento? Dúvidas? Não? Então, sobre devoluções. Como a Vivi falou lá no começo, né? Devoluções, a gente tem uma tratativa bem peculiar na FD Contribuições. Por quê? Diferente da FD Fiscal, onde eu tenho a nota, escrituro a nota de saída, a devolução dela, devolução de venda, né? A devolução de venda me gera um crédito e a venda me gera um débito, e aí você, na apuração, você vai calcular isso. No caso da FD Contribuições, a tratativa que o guia prático demanda é um pouco diferente, tá? No regime cumulativo, onde eu tenho débitos e créditos, né? Só débito, Não, né? cumulativo é Cumulativo, somente os só débito. débitos, né? Eu não tenho crédito, lembrando que eu não escrituro nota de entrada, só, né? A devolução de venda, eu não tenho que escriturá-la, tá? Porque, lembrando, cumulativo eu não tenho crédito. A devolução de venda, ela, na verdade, abate a minha receita. Então, quando assim, abate a receita, então, na verdade, se eu tenho a devolução dentro do mesmo mês, o que o guia prático fala, né? Que a gente tem que abater da nota original o valor da devolução. Então, por exemplo, nesse exemplo que está aqui em tela, você veja do lado esquerdo a nota fiscal de saída, eu tenho um valor de PIS de R$ 26, o valor de COFINS de 120, né, de uma base tributada de R$ 4.000. Tem uma devolução parcial de metade das quantidades, ou seja, R$ 2.000, que seria a base de cálculo, R$ 13 de PIS e de 60 de COFINS. Quando a gente vai escriturar essa nota fiscal de saída, escriturar a saída, ao invés de escriturar 4.000 de base, 26 de PIS, 120 de COFINS, eu vou abater a devolução. Ou seja, a minha tributação de nota fiscal de saída era 4.000, menos 2.000 da devolução, ficou 2.000 de base de cálculo.
os R$ 26 da nota de saída, menos os 13 da devolução, 13 de PIS, e do outro lado, os R$ 60 de COFINS. Tá? É muito comum, é corriqueiro aparecer aqui na skill questionamento falando, olha, a nota está escriturada, mas o valor do imposto está diferente do que está no SAP. É justamente por esse cenário, muitas vezes, porque a gente faz o abatimento da nota de devolução, e aí ocorre. Então, quando você faz uma devolução parcial, ele subtrai parcialmente. Se você faz a devolução total, o valor do imposto zera mesmo, tá bom? Isso, devolução de nota de venda, é no regime cumulativo que ocorre esse abatimento, tá bom? Porque quando tem o regime não cumulativo, né? Aí é outra história. Não, pode continuar. E aí, no guia prático, tá aí, a gente colocou o trecho para vocês visualizarem, né? Tá no tópico do registro C100. Primeira informação muito importante, CST, né? Que ele coloca aí para utilizar alguns CSTs aí 98, 99, no caso da venda cancelada, tá bom? Mas o cliente me devolveu, que devolveu lá, eu preciso colocar, vou colocar o 50 que é de operação com crédito. Não, não é crédito, você tem regime cumulativo, é devolução, CST 98, 99, conforme está destacado, tá? E aí, embora a parte de baixo você pode ver, ó, dessa forma, no regime cumulativo, caso a operação de venda a que se refere o retorno tenha sido tributada, a receita da operação deverá ser excluída da apuração. Tá? Então, é a receita que vai ser excluída, não é que eu vou ter a entrada da devolução. E aí, aí ele coloca ali, caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros... ponto 2. Caso a pessoa jurídica esteja utilizando o registro C100 e filhos, deverá incluir a nota fiscal de saída da mercadoria com a base de cálculo zerada, devendo constar no respectivo registro a informação do retorno. Ou seja, é aquilo que a gente falou, embora a nota fiscal tenha sido tributada, como teve a devolução, nesse cenário que ele coloca a devolução total, a base de cálculo é zerada. Dentro do mesmo mês. E aí, quando a devolução ela não ocorre no mesmo período, né, aí é onde tem o segundo ponto, que não é possível proceder os ajustes no bloco C, porque a nota fiscal de venda foi no período anterior. A pessoa jurídica deverá proceder aos ajustes diretamente no bloco M. Então, você faz um ajuste na apuração. Tá? Isso a gente está falando de regime cumulativo. Isso, lucro presumido. Tá bom, gente? Deu para entender, pessoal? Gilberto, você entendeu? Você está aí, entendeu? Cadê o Gilberto? Já saiu nem daí? tá mais, já saiu. Já saiu. Já saiu. Quem cala, consente. Gente, Vamos. dúvidas, vão falando, vão abrir, perguntem, coloquem no chat, tá? Esse ajuste no bloco M aí, o SAP ele já faz automático também, quando a devolução ocorre no mês posterior? Então, como a gente falou, infelizmente, esse ajuste ele deve ser feito no registro M220, que ele é filho do M200. E aí, como a gente não gera o M200, a gente acaba não conseguindo gerar os filhos. Isso aí, no caso, é direto no próprio PVA mesmo, hoje. É onde eu falei, onde a gente está tendo os estudos para poder conseguir carregar tudo isso de forma automatizada. É que, no caso do contribuições, a apuração dele é bem um pouquinho mais... É bem diferente da apuração de ICMS e IPI, né, que é mais simplificada. Beleza? Vamos seguir. Mais alguma dúvida, gente? Tem uma pergunta da Keila, que ela está perguntando como é que funciona o controle e utilização dos créditos fiscais. Keila, a gente pode deixar essa dúvida para o final? No final a gente te mostra como é que funciona, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu olhar o chat aqui, deixa eu ver. Os campos precisam estar preenchidos no LCM para que seja gerado o M400 e M800. O M400 e M800 ele é baseado nos documentos, tá? Então não é no lançamento contábil. É de acordo com os próprios lançamentos fiscais, com documento, com modelo fiscal e que são gerados tanto no
A, C, D, o F mesmo, você preencher no F com os CSTs de isenção. Então, a Isso, gente são pega de CSTs, acordo com os próprios documentos que estão lançados no SAP e no F. são CSTs de 06 a 09, se eu não me engano, tá? Uhum. Então, tendo esses CSTs lá, quando vocês clicarem em gerar, ele já vai gerar automaticamente. Ótimo. Agora tendo pergunta. Ai, que bom! Selma, MPT, poderia dar um exemplo sobre F130? Hoje a gente não consegue puxar o F130 de uma nota, tá, Selma? Porque o F130 se trata sobre a É a aquisição de bens, né? Pelo valor, é o crédito de PIS e COFINS pela aquisição pelo valor de do bem. aquisição do bem. Né? Então, hoje a gente não pega da nota, a gente pega do lançamento Só do contábil apenas. lançamento. É. Caso seja necessário, se tiver um cenário de, não, a gente lança isso com nota fiscal, seria interessante ter algo similar até o F100, sem problema nenhum, é só abrir o chamado realmente na skill, a gente acrescenta na lista das notas fiscais para você poder selecionar o registro F130 e carregar da nota fiscal, tá bom? Hoje não é possível, mas seria o desenvolvimento. Hoje você teria que ir lá no lançamento contábil dessa nota, né? E colocar lá que tem que ir para o F130. Né? Você teria que ir no lançamento, né? Então, entrou com a nota, ela gera um lançamento, vai lá no lançamento e coloca. Aí a gente consegue puxar. Ou, tá? no caso, o arquivo Excel faz pelo modelo para importar. Se for muitas informações, né? Uhum. Exatamente. Beleza. Mais Vamos alguma lá? dúvida, gente? A gente gosta de responder as perguntas, viu? Mais alguma dúvida aí? A gente vai seguindo. Podem ir colocando no chat aí, ou se quiser abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Que a gente está de olho aqui. Sim. Pode mandar um monte de pergunta que a Vivi ela gosta de explicar. O Lucas também gosta. Bora lá. Vamos. Então, vamos falar de regime não cumulativo. No caso, quando a gente tem não cumulativo, então a gente tem débitos e créditos. No caso de devolução de venda, isso realmente a devolução cria-se um crédito, então eu vou escriturar, normal, ter débito. Mas no caso de compra, né? Eu comprei, estou devolvendo, eu tenho que abater o meu crédito. Né? Então, eu tive um crédito pela entrada, quando houve uma devolução, eu vou fazer o abatimento deste crédito. Né? E aí segue a mesma lógica que eu tinha comentado no caso de devolução de venda, mas nesse caso é devolução de compra. Então, tem uma nota de entrada, cenário da esquerda, valor de R$100.000, que eu sei lá o que a Vivi comprou de R$100.000, mas com o imposto aí, né, 165 e 7,6. Quando há uma devolução parcial, nesse caso de 40%, de R$40.000, né, qual o reflexo disso no arquivo, né? É aquele abatimento. Eu vou escriturar a minha nota de entrada, CST PIS 50, ao invés de ser 100 mil, no caso de base tributada, eu vou trazer 60 mil, porque é os 100 mil menos os 40 mil da devolução. O imposto segue a mesma lógica. Vou trazer os 990, que é 1.650 menos 660, e assim por diante, tá? Bem, e novamente isso está escrito no registro FC100, no caso do tópico 2 de devolução de compras, onde ele fala sobre esse ponto nos 3 parágrafos. Né? No primeiro parágrafo ele fala, ó, os valores relativos de devoluções de compras devem ser escriturados pela pessoa jurídica no mês da devolução e os valores dos créditos anulados, estornados, devem ser informados preferencialmente mediante ajuste na base de cálculo da compra. Ou seja, a gente tem que fazer esse estorno, né, esse ajuste de base de cálculo na compra. Quando são em meses diferentes, né, a devolução ocorreu no mês seguinte, eu não consigo fazer esse abatimento, esse ajuste na base, porque a nota já foi estruturada antes. Segue a mesma coisa. Eu tenho que fazer o ajuste diretamente no bloco M, no caso, no detalhamento de registro de ajustes, em 1110, 1510. E tem a mesma orientação. No caso de uma devolução de compra,
Último parágrafo. Por se referir a uma operação de saída, a devolução de compra deve ser escriturada com CST 49. Ou seja, se algum cliente, né, é normal, é comum, a gente já viu isso, o pessoal vai fazer devolução de compra e a devolução ela tem uma tributação de PIS e COFINS, o mais comum é o pessoal já, por padrão, colocar o CST 01 de tributado. E no caso de devolução de compra, isso causaria um efeito errado. A gente não faria o abatimento porque não está com CST 49. Então, tem que estar com CST 49, tá bom? Tem pergunta? Tem uma pergunta aqui, com relação ao diferimento, o sistema importa essas informações? O diferimento, você está dizendo o que vai lá em dedução no F800, F700? Eu não entendi a pergunta. Se quem perguntou puder abrir o áudio aí para explicar para a gente. A gente está falando do bloco F, é isso? De deduções. Seria a informação que vai aqui? Se puder só complementar, né, para a gente entender melhor o cenário que está sendo descrito. Sem problema, a gente Tá bom, aguarda. a hora que você tiver aí, você chama a gente. Isso, eu coloco no chat, eu chamo a gente que a gente responde, tá bom? A gente verifica o cenário exato e a gente pode passar para você certinho. Isso. Bora lá. Sobre a questão de devolução, gente, ficou alguma dúvida? Porque a gente sabe que isso é uma questão que é comum aqui acontecer, tá? Então, a gente quis trazer para deixar bem explicado esses cenários. Não? Nenhuma? Bora. Esse é com você, Vivi. Até aqui tudo tranquilo, gente. Óbvio que se vocês tiverem lembrarem de coisas, podem ir perguntando aí, tá? A gente trouxe aqui um assunto que é um assunto um pouco polêmico, né? Mas a gente não quer polemizar nada, a gente só quer trazer algumas informações aqui para que vocês tenham a noção, né, do que precisa ser feito no sistema em relação a essa exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. A gente teve vários questionamentos aí, a gente soltou alguns informes nossos explicando algumas questões aqui relacionadas a isso, né? Mas assim, direcionado para o AAA, tá? A gente não fez nada assim como consultoria, mas a gente fez direcionado para o AAA, tá? Porque é um assunto bem complexo, que tem bastante pontos aí que precisam ser analisados. Então, quando a gente fala da exclusão lá da base do ICMS, da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, não é algo simples. Tá? As empresas elas precisam verificar, e vocês aí como consultores, e vocês como usuários, vocês precisam verificar alguns pontos. Primeiro, se a empresa ela tem algum processo judicial relacionado a esse tema. Se ela tiver esse processo, ela precisa verificar como está o status desse processo, se já tem o trânsito em julgado, se essa decisão, se tiver o trânsito em julgado, se essa decisão ela está de acordo com o que foi determinado pelo STF, tá? Então, o Supremo lá ele determinou que o que deve ser excluído da base é o ICMS da nota, né? E, né, antes dessa decisão final que aconteceu agora em 2021, a gente teve várias outras possibilidades aí, inclusive a Receita Federal, ela divulgou, né, uma orientação para que fosse abatido o ICMS a recolher. Então, o ICMS final, você faz toda a apuração, aí você tem o ICMS a recolher, é esse ICMS que você poderia abater do seu cálculo de PIS e COFINS, tá? Tem uma orientação bem explícita da Receita com relação a isso. Então, as empresas que entraram com o processo, aí precisa verificar desses tribunais onde elas entraram, se realmente é essa decisão, se a decisão está de acordo com a STF, se não tiver, né, a gente já participou de vários webinars aí, que os advogados até orientam que entre de novo para perguntar, enfim. Então, é uma questão delicada que você precisa verificar como é que está, se realmente é o ICMS da nota que você tem lá.
definido no seu processo. Se você não tem processos, você vai seguir essa determinação do STF, você precisa verificar se você vai ou não retificar suas obrigações passadas, se você vai fazer isso daqui para frente. Se você vai fazer a exclusão das entradas também, que quando eu tomo crédito, né, os créditos que eu tomei no passado aí, as notas estavam vindo também com base, o ICMS estava na base do PIS e da COFINS, embora já tenha um pronunciamento aí da Procuradoria de que esse assunto não foi tratado na decisão do Supremo Tribunal e de que não é para fazer nada com isso, mas a gente sabe que a Receita não vai deixar isso tão quieto assim. É uma decisão da empresa avaliar ou não se vai excluir das entradas também esse ICMS, tá? E cenários da empresa, se a empresa ela tem alíquota zero, se ela tem receitas isentas, né? Por quê? Porque aí você não faz sentido eu abater nenhum ICMS dali, né? Não tem como eu abater ICMS de algo que eu não vou tributar. E eu não posso abater esse ICMS, vamos imaginar que eu tenho 2 produtos, né? Um com alíquota zero e o outro tributado normalmente. Eu não posso pegar o ICMS desse aqui e tentar abater do outro, sabe? Então, assim, existe uma série de questões que precisam ser analisadas aí, em conjunto com os responsáveis da área fiscal, às vezes envolvendo até, quando tem processo, até a parte jurídica da empresa, para identificar exatamente o que a empresa precisa fazer, o que a empresa vai fazer em relação a este tema, tá? A gente aqui, eu e o Lucas, hoje a gente está falando aqui como produto, como sistema, como AAA. A gente não está falando como consultor fiscal e contábil, tá? A gente nem poderia, porque a gente precisaria avaliar caso a caso, né? A Skill, ela tem uma unidade de serviços que faz isso? Tem. Então, mas o que eles vão fazer? Eles não têm uma receita de bolo pronta para ninguém, tá? É uma avaliação de cada cenário e de cada caso. Então, a gente aqui, como sistema, a gente trouxe uma orientação para vocês relacionada ao que a gente tem aqui no guia prático da FD Contribuições. E essa orientação, ela está lá na seção 12, né? O último guia prático, aí, que foi um guia prático que saiu em junho, justamente, né, um guia prático para, de repente, apagar o fogo aí do que as empresas precisariam fazer em termos de escrituração. A gente não está falando de processo, não está falando de discussão judicial, nada disso. Em termos de escrituração, está nessa seção 12 da FD Contribuições. Então, o que eles trazem lá de forma resumida, tá? Tem uma série de informações lá que é bacana vocês darem uma lida, checarem direitinho, né, a orientação. Mas, basicamente, eles determinam como essa exclusão tem que ser escriturada, tá? Então, quando a gente fala de exclusão do ICMS, porque a gente tem descontos, né? A gente tem alguns descontos aqui, demais exclusões, mas quando a gente fala de ICMS, falando de NFE, por exemplo, que essa informação ela vai no C170, a orientação da Receita no guia prático é clara. O valor do ICMS tem que ir no campo de ICMS, tá? Isso o EDOM já faz, sempre fez. A gente sempre escriturou o ICMS no campo do ICMS. Para a nota fiscal, para a NFC, nota fiscal de consumidor, que é o registro C175, a orientação é que isso vá para um campo de desconto. Ok? Então, verifique. Para cada registro, a gente tem uma orientação diferente. Tá? E quando a gente fala aqui, por exemplo, voltando na NFE, que eu tenho lá o valor de ICMS no campo do valor do ICMS, o que eu preciso fazer em termos de sistema? Ajustar o código de imposto. Então, no código de imposto da empresa, ela já tem que prever que o valor do ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, basicamente, alterar lá o código de imposto do SAP. Não tem nada de AAA nesse caso, tá, gente? A gente não tem nenhuma ação. AAA não tem nenhuma ação. É basicamente o nativo do SAP. Vocês vão precisar arrumar a fórmula do imposto para tirar esse ICMS da base do PIS e da COFINS. O ICMS vai estar na nota, a gente já vai escriturar ele no campo de ICMS e quando você ajustar a base lá no código do imposto, a gente vai carregar a base correta, né? Isso, inclusive, vai para a NFE também, para o XML da NFE. Porque também teve gente questionando que precisaria de alguma coisa na NFE para fazer isso. E eu já vi, a gente participa de várias reuniões com empresas também, a gente tem alguns grupos de estudos grandes aí. Tem empresa que estava entendendo que ia continuar mandando o XML com a base cheia de PIS e COFINS e que só para a escrituração é que tinha que tirar, né? Então, você tem uma informação na nota, uma informação na escrituração, para vocês terem ideia do tamanho da bagunça aí, né? Do tamanho da encrenca. Então, assim, o nosso entendimento.
XML tem que estar de acordo com a escritura. A escrituração tem que estar de acordo com o XML, né? O XML vem antes. Então, ajustem o código de imposto para que a base do PIS e da COFINS já esteja correta, ela vai sair correta na sua nota e ela vai sair correta na sua escrituração, tá? Agora, se você tiver aí NFC, por exemplo, que precisa ir para esse campo de valor de desconto, aí tem uma ação que precisa ser feita, sim, em relação... Nós precisamos fazer aqui como sistema, tá? Na realidade, é essa criação desse código de valor de retorno aqui. Isso aqui já existia, tá? Na primeira discussão que teve lá em 2017 sobre essa questão da exclusão do ICMS de PIS e COFINS, isso é velho, mas a primeira decisão lá do STF foi em 2017, para vocês terem uma ideia, e não havia nenhuma orientação da Receita sobre o que fazer, sobre o que escriturar. Então, naquele momento, nós criamos esse código, esse valor de retorno aqui, e se você usasse ele, nós tirávamos isso da sua base de cálculo de PIS e COFINS. Nós fazemos isso ainda, tá? Isso não mudou, continua igual. Mas a orientação é que vocês usem esse valor de retorno apenas se esse valor que está sendo excluído precisar ser escriturado no campo de desconto. Tá? Então, sentem com os responsáveis fiscais, verifiquem, analisem aí essa questão de qual é o modelo do documento, onde tem que ser escriturado, para vocês fazerem os ajustes necessários. E se for necessário escriturar esse valor de ICMS que está sendo excluído no campo de desconto, todos esses registros que existem lá de nota fiscal, eles têm um campo de desconto, tá? Então, se precisar tirar da base e colocar nesse campo de desconto, aí precisa usar esse código aqui, esse valor de retorno que a gente criou. Tá bom? Eu não sei se deu para entender. Lucas, me ajuda aí. Não, foi certo. Eu falei foi muito. Certo. Basicamente é aquilo, gente. Entendam o cenário do cliente. O cliente, eu vou excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS. Tá bom. De qual documento? NFE. Então, no caso de NFE, escritura-se aonde? No C100. Ok. Então, no C100, de acordo com a tabela, você só vai colocar o valor do ICMS no campo do ICMS e o valor da base tem que ser do PIS, você pode subtrair o valor do ICMS. Então, ajusta-se. Lembra no começo, né? A informação que gera o arquivo é a informação que está no SAP. Então, para que eu gere desta forma, o que eu preciso? O valor do ICMS é o valor do ICMS. O valor da base da PIS da COFINS, do PIS da COFINS é o valor de base do PIS da COFINS. Você não vai subtrair? Não. Se eu subtrair no Tripô para gerar o arquivo, a minha informação no arquivo está diferente da sua do sistema. E é o que a gente quer deixar em integridade. Então, você tem que ajustar a fórmula do imposto para que o valor da base de cálculo do PIS e da COFINS subtraia o valor do ICMS. No caso de uma NFCE, que é C185, que eu preciso lançar, então, como valor de desconto, não é no valor do ICMS. Tudo bem, então você usa esse código, esse valor de retorno, está nos parâmetros de impostos do SAP, né? A gente cria isso, utiliza ele, que o valor que você atribuir a este valor de retorno, ele vai ser levado para o campo de desconto da obrigação. E aí você utiliza esse valor de retorno para poder subtrair da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tudo bem, gente? Bem, sim. Esse cenário, é entendimento mesmo, ele não é elementar. Tem que sentar com o contador, com o fiscal, tem que mexer nas fórmulas do SAP. Nos dois casos, você mexe em fórmula do SAP e gerar em teste para você validar e garantir que está saindo nos campos corretos. Tá? A gente não tem fórmula mágica. É isso mesmo. Tudo bem? E aí a gente vai ter a nota de acordo com a escrituração, né? Então, Isso. vai sair a base direitinho lá na nota, já com a exclusão, nos dois casos, nos dois cenários, e a escrituração vai estar refletindo isso. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta relacionada a este tema especificamente? A gente tem algumas outras perguntas aqui, Lucas. Eu já vi aqui também. Primeiro da Selma, né? Falando, não é uma pergunta, é um erro que acontece.
Tem avisos de CST incorreto quando gera o arquivo dentro do validador, devido ao CST de receita vir com o CST de crédito. Exemplo, uma nota com CFP 5.101 está puxando o CST 56. Você vai e arruma 01. Pelo que eu entendi, você arruma para 01 no validador, né? Já aconteceu com algum colega, no código de imposto colocamos 56. É isso mesmo, no código de imposto a 56, quando você traz o código de imposto, por padrão, ele vai trazer o CST 56, tá? Por que isso acontece? Porque é aquela tabela. Vivi, vai, por favor, no SAP para mim. Vai em administração. Já lembra de cabeça, tá? Definição, finanças, imposto, nota fiscal, código CST. Essa tabela de CST. Se você for ver a de CST da categoria de imposto PIS, pode ir lá para cima, Vivi. Isso, lá para cima. Pode levar o mouse inteiro lá para cima. Isso, COFINS, por exemplo. Se você for ver, o seu CST de entrada 56, ele é igual na saída. Então, quando você coloca esse código 56 num código de imposto, independente, se você usar esse código de imposto numa nota de entrada, ele vai vir com o CST 56. Se você usar numa nota de saída, ele vai vir com 56. Ah, mas, poxa, eu preciso que eu seja, quando é 56 da entrada, é 01 na saída. Sem problema, você pode vir aqui e alterar o código de saída dele de 56 para 01. Só que tem que fazer a manutenção, ou seja, eu não posso ter dois códigos CST iguais, então eu teria que excluir a primeira linha do CST de entrada 01 e criar um outro com 5601, tá? E aí você faz essa manutenção para que quando você use o código de imposto, ele não viria com o 56, viria com o 01. Ok? No caso, você falou que coloca a exclusão no M, entendendo que essa exclusão seria aquela exclusão de base de cálculo, abatimento, né? Se você utilizar o CST 49, no caso regime não cumulativo, tudo, a gente já faria a própria exclusão na base de cálculo no C. Então, você não precisaria fazer isso no M, tá? Se for no mesmo mês, tá? Se for dentro do mesmo mês. Isso. A segunda pergunta, o complemento do diferimento, né? M300 e M230. Ótimo, é como eu tinha colocado, né? Hoje o bloco M a gente não gera. Esse é um dos detalhes, até porque o 230, me corrija se eu estiver errado, tá? Assim, minha cabeça, eu tenho vaga lembrança, algumas coisas. O M230, se não me engano, são os dados de diferimento do período, e M300 são os dados de diferimento de períodos anteriores que você está pagando no período atual. O M230, ele se refere-se ao M210, que são os dados de débito, e ao M110, que são os dados de crédito. E você tem campos ali do crédito diferido e do débito, do contribuição diferida. Essas informações hoje no SAP eu não tenho de onde tirar, tá? Esse é um dos detalhes, um dos cenários que a gente estudou, que eu estudei sobre a apuração para poder desenvolver, para tentar desenvolver a apuração. E a gente não sabia de onde buscar. Então, esse é um detalhe que ainda está em aberto para a gente estudar sobre apuração. A gente não tem essa parte de diferimento hoje que você está colocando, justamente porque a gente não gera a apuração completa mesmo. Assim que a gente tiver, a gente vai trazer algo para poder preencher isso, ou de forma automática, ou podendo importar os dados, caso não tenha de onde tirar do SAP, tá bom? Então, por enquanto é isso sobre o M300 e M230. Todos os lançamentos do FD carregam o código de base do crédito corretamente, exceto os lançamentos geradores de crédito do F100. Vamos lá. Você está falando do código de base de crédito, no caso das notas, né, é o que está no documento. No caso do F100, ele tem que estar preenchido no F100. Tá? Estou abrindo aqui, Lucas. Uhum. Lucas, boa tarde, Renan. O Renan. Foi eu que fiz essa pergunta, só para ficar mais claro, acho que fica melhor falando. O código de base de crédito a gente cadastra no item. Então, todos os outros lançamentos já puxam da nota fiscal, do documento de entrada, exceto esse.
É porque o F tem que buscar daqui. Talvez tenha que verificar se a base de cálculo do crédito que está aqui no F100, quando você carrega a nota fiscal, se essa informação está carregando também do documento, tá bom? Não está carregando, mas essa é a Ótimo. minha questão, na verdade. O porquê não carrega no F100? Se isso realmente tem que colocar de forma manual ou não. Eu não sei te dizer, pode ser um erro mesmo, pode ser um bug, não descarto Entendi. a possibilidade. Eu pediria para você abrir um chamado sobre esse ponto, informando, porque esse campo ele existe na nota fiscal, nas informações adicionais do item, né? Você tem essa Isso. coluna. Se eu preencher lá e carregar a nota fiscal, se é possível, por que que não vem? Se não é Aham. feito hoje, é uma melhoria que pode ser implantada, tá? Não tem problema nenhum. Perfeito. Só Perfeito. precisaríamos de um chamado mesmo para poder passar isso para a área de desenvolvimento, Tá ótimo. analisar. Obrigado. Beleza? O que é importante, pessoal, até pegando esse gancho aí do Renan, o que vocês identificarem que não carrega, não leva, não fiquem dando manutenção nisso, ou no PVA, né? Porque é muito ruim para vocês, a gente entende isso. Abre chamado com a gente vai avaliar se é uma questão realmente que a gente, de algum erro, de alguma falha nossa mesmo, não vimos que essa informação tinha que carregar para lá, tá? Ou uma melhoria que a gente vai implementar, sabe? Tragam para a gente, né? Tragam essas questões para a gente ir colocando no sistema, porque a gente não consegue mapear todos os cenários, né? Então, para a gente aqui, a gente tenta, quando faz alguma coisa, verificar os impactos para todo mundo, mas não dá, porque a gente não está no dia a dia, né? Vocês que estão no dia a dia, vocês que conhecem a operação, vocês que sofrem aí na hora de fazer e de entregar as obrigações, viu que não está legal, tem alguma coisa estranha, que devia a informação não foi, ou que poderia melhorar, por favor, gente, abre chamado que a gente vai analisar, a gente vai verificar, a gente provavelmente vai conversar com vocês também para entender, né, se for necessário, para melhorar o produto, né? Melhorar o produto para a gente, para vocês também, né? Na realidade é mais para vocês aí, porque é vocês que estão aí na ponta entregando, né, as obrigações, ou atendendo clientes, no caso dos parceiros. Então, por favor, podem abrir o chamado, tá? Vi a pergunta aqui para abrir um chamado, passar para uma revenda do SAP. Vocês, assim, todo cliente final, né? Vocês têm uma consultoria SAP onde sua licença está vinculada. Então, teria que verificar junto a essa empresa, no caso de cliente, para que ela abra o chamado aqui na Skill, tá? Pode ser direto com a gente, aí eu tenho que falar com eles ainda, mesmo que vocês... É possível, sim, falar diretamente com a Skill, no caso de cliente final, mas a consultoria, no caso, né, que é o intermediário, a revenda, ela tem que estar ciente, ela tem que autorizar, existe um trâmite, porque a gente não vai repassar por cima dos parceiros, né? A gente nem pode, é uma questão de ética, para fazer isso, tá? Então, conversa com, no caso, seu caso de então, seu cliente, você deve ter uma consultoria SAP vinculada, conversa com eles para abrir um chamado aqui para a gente. Tudo bem? E eu reforço o que a Viviane falou, gente. O produto existe, já está sendo usado, né? Todo mundo vocês já conhece, muita gente conhece, mas ele não é isento de falhas, não é isento de melhorias, assim, não é um produto perfeito, que nenhum produto é perfeito a ponto de não precisar, não poder melhorar. Só que se a gente não ouve de vocês, a gente não sabe as dores e dificuldades que vocês passam, a gente também não tem como adivinhar o que a gente pode fazer para melhorar. Então a gente pede para que abra chamada justamente para isso, para a gente entender as dificuldades que vocês possuem, e a gente poder desenvolver ou se melhorar o sistema para facilitar a vida de vocês, tá? Não tenham esse medo, é muito comum a gente, e é normal, é de ser humano, a gente faz muito disso, assim, né, no dia a dia, eu sempre fiz assim, e isso torna um hábito fazer desse jeito, e mesmo a gente não percebe que o sistema podia fazer melhor para a gente, né? Então, vamos tentar quebrar um pouco isso, assim, poxa, mas por que eu faço isso todo dia? Será que eu não poderia agilizar? Poxa, se o sistema me fizesse isso, como a Selma falou, a Ana Paula, foi a Ana, A né? Ana falou Que isso. saiu, né? Ela que falou, nossa, eu faço isso eu preencho o F no PVA. Gente, tem o F aqui, né? Às vezes é uma falta de conhecimento, que é uma falha de comunicação, uma falta de conhecimento, não sabe que existe no Triple One. Abre chamado,
pergunta, né? Olha, eu faço esse processo no validador direto, não seria possível fazer pelo Triple One? E a gente vai, se a gente não faz, a gente vai estudar como fazer tudo certinho, tá? Então, por favor. Vivi, ficou uma pergunta. Ficou a pergunta da Keila sobre a questão do controle Keila. de créditos, isso. Isso. Pessoal, fiquem à vontade, a gente já passou aí uns 15 minutinhos, mas quem puder ficar e quiser, fique à vontade para ficar. Quem não puder, precisar sair também, fiquem à vontade, tá bom? Agradecemos. Agradecemos muito a atenção de vocês até agora. A gente vai tratar essa dúvida daquela aqui que a gente vai mostrar que é um pouquinho mais demorada, mas fiquem à vontade, tá bom? Se vocês forem sair, até a próxima. Ah, não esqueçam de responder a pesquisa, tá, gente? Por favor, tá aí no chat a pesquisa, não esqueçam de responder, tá bom? Bom, Keila, vamos lá. Keila tá aí ainda, então vamos lá, Keila. Vou tentar lembrar aqui de tudo, tá, Keila? Vamos lá. A parte de crédito, de controle de créditos, que é a parte que ela é uma das partes que diferencia bem a apuração, né, da Físico-Física, que você tem que controlar o crédito de cada mês, e quando você utiliza, tem que informar o mês que utilizou, mas você tem que escriturar o crédito que você ainda possui em cada mês, certo? Então a gente tem na tela no FD, no módulo do FD, contribuições, o complemento de escrituração, o bloco 1, que você tem tanto o controle de créditos fiscais, que é onde você vai controlar o saldo que você tem em cada período. Esse é o saldo que você tem, tá? E eu tenho a utilização de créditos fiscais, que é o que eu estou usando de créditos em cada um desses cenários, tá bom? Então, aqui nessa primeira tela, você vai preencher com os valores que você tem em cada período, tá? Então, vamos lá. Quando você vai lá no Incluir, você tem o período de apuração, e aí você... Opa, pode dar um cancelar aí, Vivi, por favor? Cancelar? Tá. Quer que Vai no inclua de novo? Incluir, isso. Tá, vamos No lá. Incluir, você vai informar qual é o seu período de apuração, ou seja, em qual período de você está apurando esse... Né, qual o período de apuração que ocorreu esse crédito. E aí você vai informar o indicador, o CNPJ, todos os dados que tem aí, são os dados os campos que existem no registro 1100 e 1500. E você vai informar, tá? Então, vou falar, no período de outubro, eu tinha esse crédito, o tipo de crédito, com os valores de crédito, etc, etc, etc. Isso é só para mostrar que você pode preencher. Pode cancelar isso aí, Vivi, por favor, né? Uma vez inserido, ele cai aí. Então, eu tenho aí o período. Então, eu falo, ó, se você olhar essa tela, a gente lê da seguinte forma, tá? Código é código interno. O período não é o período da escrituração, é o período da apuração. Ou seja, no meu período de junho de 2017, eu tinha um crédito e essa primeira linha do código 1, ele foi utilizado na escrituração de julho de 2017. Tá? O período utilizado, então, é isso. Em qual escrituração que eu estou usando esta linha. É meio confuso, tá? Espero que a explicação dê para entender. E aí, para facilitar, então, imagina assim, período de junho de 2017, como está aqui. Utilizei os cenários, né, esses aqui, então tem o total de crédito apurado de 1.200, utilizei no período anterior 500, total utilizado no período 700, aqui que zerou. Digamos que eu tenha um novo período. Vamos criar um aí, Vivi, por favor, só para... Vamos lá. De... Aquela, acho que abriu o microfone. Você quer falar, Keila? Foi. Não, é porque é realmente da forma como que eu faço, que eu estou fazendo, né? Tá. É realmente por isso que eu estou atenta. Vai lá, período de apuração. Coloca 1/8, Vivi, por favor. Isso, vamos preencher, pode preencher de forma geral, tá? Aí vamos colocar um valor de crédito apurado no período anterior. E não coloca que não foi utilizado nada, tá? Tá. Vou colocar só para a gente ter aqui o saldo inicial mesmo. Tá. Isso. Então, você apurei o período de agosto, né? Do que ficou, pode dar o adicionar. Não usei nada em nenhum período. E aí, no mês de setembro, na minha apuração de setembro, eu vou informar que eu tenho esse crédito
referente à apuração de agosto, mas que eu não usei nada, né? Então, a gente vai lá em utilização de créditos fiscais, vou informar que meu período de apuração é 1/9 a 30/9, vamos procurar, né? Não vai encontrar nada, então vou incluir o meu controle de crédito e vou informar que eu tenho esse meu código e eu vou selecionar ele. Então, Ele já carrega para cá o valor que você Isso. cadastrou lá. E aí, esta tela é a tela que vai para o arquivo, tá? Então, aqui eu estou informando, ó, no meu 1100 vai gerar estas linhas, meu 1500 vai ser essas informações, que é o saldo que eu tenho. Aí atualizo, beleza, vou seguir, vou preencher. Não usei nenhum crédito referente a agosto no mês de setembro, tá? Tinha crédito, não utilizei. Provavelmente porque eu adquiri créditos em setembro, por exemplo. Atualizo. Essa mesma informação de agosto, jogamos agora que eu vou fazer, pode ir. Ele não recarregou porque a tela já estava aberta, né? É que a gente não utilizou nada lá, né? Isso, não, e vai para o período utilizado. Aí, digamos agora, estou no mês de outubro. Eu tenho que repetir o meu dado do mês de agosto. Porque se eu não usei o crédito em agosto, em setembro, em outubro, digamos, eu também não usei, né? A informação é a mesma, eu tenho que repetir. Então aí a gente fez o transportar o saldo, onde você consegue passar o saldo do período utilizado de setembro, 0109, até o 30/9, 30/9. Consulto. Então, eu consigo pegar esse saldo e transportar este saldo para o atual. Então, eu seleciono, e ele cria uma nova linha com o período utilizado em branco. Posso abrir essa linha e preencher os demais dados, né? Então, se for clicar no análise seta amarela do 4 e preencher os demais dados, né? Digamos que veio do mês de agosto, mas nesse mês agora de outubro, eu consumi algum crédito. Aí eu venho aqui, posso preencher os créditos utilizados, e aí eu vou levando isso mês a mês. Era assim que você trabalhava, Keila? E aí, digamos, no mês de outubro, na utilização, no mês de outubro eu vinculo essa linha 4 para eu poder, para gerar o arquivo. A gente entende que não é aqui o melhor dos mundos, tá? Não queria falar nada não, Vivi. Mas esse é o funcionamento do sistema, tá, Keila? Em Tá minha certo, defesa, eu sim. entendi. É mais ou menos como eu faço, né? Porque ele não vai automático para o SPED, né? Ele não, a gente já faz manual, praticamente manual, esse controle, né? Isso, o controle de utilização ele é manual. Aqui no caso do tipo hoje, você só registra o que você utilizou ou não utilizou e tem que informar aqui nas telas para que seja levado para o arquivo essas informações. Isso. A gente não tem aqui ainda como não tem uma apuração de PIS e COFINS, né? Não tenho informação de onde eu utilizei, de quando eu utilizei. Tanto é que a ideia do modo de apuração que a gente tem, eu falo que a gente estuda porque é muita coisa para tentar estudar sobre isso. É grande, né? Que o pessoal confunde muito, né? Que ele vai achando que, não, a apuração de PIS e COFINS é igual ao do ICMS. Gente, não é. Não é. Não é. ICMS é muito mais simples. Você apurou o resultado, transportou para o mês, tudo para o mês seguinte ou não. Isso falando só de créditos, né, acumulados. PIS/COFINS é diferente. Fora que PIS/COFINS tem regra para você usar crédito, usar tudo esse tipo de coisa. Então, mas a gente tem estudo para isso, para a gente poder criar um módulo de apuração. E aí, quando criar um módulo de apuração, aí sim entraria uma questão de poder controlar o crédito fiscal mesmo, de você poder falar, olha, nessa apuração nesse mês, eu estou usando o crédito devido do mês anterior. E aí, toda essa parte aqui ser automatizado, tá? Mas é um desejo nosso, é algo que a gente está há muitos anos uma vontade minha também, um desejo. A gente está há muitos anos brigando, batendo cabeça com isso, e discutindo e conversando, para a gente poder fazer um módulo que seja bem legal para todos vocês. E aí, quando a gente começou a conversar bem forte sobre isso,
começou a vir todo aquele assunto de juntar o PIS e COFINS, né? Que viraria um único imposto, uma única contribuição, etc. Mexeria em toda a FD contribuições. E aí a gente também ficou naquela de vamos continuar a estudar e fazer algo, e de repente isso morre, porque estava muito forte uns 2 anos atrás, né? 1 ano, 2 anos atrás. Saiu até estudo sobre isso. Nem lembro, era NBM, não. Tinha um código já até, tinha até um nome já para isso. Eu não lembro, eu lembro que tinha um CBS, né? CBS. Que já tinha até pronto, então a gente ficou meio no aguardo também, a gente não sabia como é que ia ficar, né? Então, mas a gente voltou, falou, não, vamos fazer, vamos estudar, mesmo que façam depois, a gente vai fazer algo assim. O Renan tá falando que ele usa essa tela de crédito, que para ele ajudou bastante, viu? Ele colocou aqui no chat que para ele ajudou bastante, porque eles têm muitos créditos para lançar e ele fazia tudo isso de forma bem manual, então para ele ajudou bastante. Que bom, Renan, que bom. Para mim ajuda também, e tá me ajudando muito, né? Que bom, Keila. Tá? Mas muito obrigada, tá? Eu diria que vocês dois são, acho que são exceções, né? Porque ter crédito de PIS e COFINS, tirando essa questão da recuperação aí dos créditos passados da base tirando isso. ICMS, né? Uhum. É difícil, né, a empresa ter crédito de PIS e COFINS. Então, são exceções aí. Vira e mexe está aparecendo, viu? Não é sempre não, vira e mexe está aparecendo. Exportação de serviços ele tem. Isso. Entendi. Então é por isso, tá bom. Uma pergunta aqui que perguntaram para mim, né? Qual versão do SAP? A gente está aqui usando a versão SAP 9.3. Provavelmente é a mesma, né? As versões anteriores a 9.3, elas já não são mais suportadas pela própria SAP. A SAP já, não que não são suportadas, a SAP já parou a manutenção, então não sai PL novo. A gente está usando a versão ainda 9.3 que ainda está vigente, mas a gente já sabe que a SAP não vai mais fazer novos patches de correção, ela está focando agora para a nova versão, que é o SAP 10, né? Mas a gente está usando aqui a versão 9.3, o Triple One, ele é compatível com essa versão 9.3 e com a 10, que é a atual. Tá? É que de verdade eu preciso também atualizar minha máquina, tá? Essa base aqui tá na minha máquina. A gente tem a versão 10 nos servidores. Tem no servidor. Mas aí quando a gente faz demonstração, assim, o treinamento, a gente prefere usar a máquina local para não dar nenhum... Né, que às vezes tem gente mexendo, derruba, tá? Mas é a 9.3, tá bom? Marielle perguntou se vai ser disponibilizada a gravação, já foi respondido, né? Vou mandar o link. Sim, a gente vai ficar no vai YouTube. disponibilizar isso. Tá? Então, gente, se tiverem mais alguma dúvida, aproveitem, senão a gente agradece novamente a presença de todos, o tempo distendido, a gente sabe que pegar um dia durante a semana para ficar 1h30, no caso aqui fomos quase 2 horas. 2 horas, não é algo simples, mas então a gente agradece mesmo, a gente fica bem feliz com a presença de todos. É verdade. Deixa eu só dar um spoiler, que eu acho que no mês de novembro a gente vai fazer um sobre bloco K. Então, quem tiver aí nessa condição aí, é só bloco K da FD Fiscal, tá? Porque algumas empresas vão entrar na obrigatoriedade do ano que vem. Tem uma discussão aí de um bloco K simplificado, mas não tem layout, então, né, eles fizeram uma jogadinha meio esquisita aí, então, teoricamente, mantém-se o bloco K completo para o ano que vem para alguns outros segmentos, tá? E provavelmente em dezembro a gente vai fazer um overview, aí não é nenhum treinamento, né? A gente vai fazer um overview aí de tudo que a gente lançou, tudo que a gente fez durante esse ano em termos de solução. Tá? Então fica o convite aí para vocês, fiquem atentos aos nossos informes, que a gente vai divulgar isso, né, novembro e dezembro, aí a gente ainda tem bastante coisa para falar para vocês, tá bom? Pegando o gancho do spoiler da Vivi, como a gente falou no começo, Skill Classes deve ser o 5º ou 6º, a gente já não tem certeza, mas vai ter em novembro, vai ter, e já estamos preparando ano que vem também, então fiquem ligados. A ideia é de ter essas sessões aqui sempre, então sugestões também de temas para a gente falar, para a gente mostrar no Triple One, discutir, também são bem válidos. Na pesquisa de satisfação que tem o link, foi passado o link aí no chat, tem esse campo para vocês informarem os temas sugeridos aí de próximos assuntos do Skill Class. Tá? Aproveitem e muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima, viu?